Dê uma olhada aqui no que o padre trouxe hoje. Um remédio espiritual para curar corações. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei qual é a ferida que às vezes esteja na alma. Mas o Senhor me motiva a trazer para vocês hoje remédio que possam curar corações feridos. O trauma é uma lesão grave de um evento traumático de grande intensidade. Trauma é uma lesão grave de grande intensidade. Do ponto de vista físico, por exemplo, uma pessoa sofreu um acidente e você fica sabendo que aquela pessoa que você ama sofreu um acidente e você pergunta, ela se machucou? Aí você diz, parece que ela bateu a cabeça, mas machucou muito. Ele teve um traumatismo. O que você vai pensar? Que é apenas um machucadinho? Ou traumatismo é coisa grave? Você está entendendo que do ponto de vista físico fica mais fácil entender aquilo que o Senhor quer curar hoje na alma? Porque uma pessoa que teve um traumatismo craniano, por exemplo, ela vai precisar ficar na unidade de terapia intensiva. Talvez até ser entubada, traqueostomia, tudo aquilo que você conhece. Traumatismo é traumatismo. É uma lesão de uma intensidade muito grande. Foi um impacto muito grande. Ela está entre a vida e a morte. Além de ser um impacto de grande intensidade, o trauma ele pode ser visto como uma repetição de golpes. Por exemplo, nós temos um lutador de MMA, UFC, lutador de boxe. De repente, na luta, ele leva um soco no olho. Machucou. Mas se ele leva mais um, aquele machucado passa a ser grave, né? Imagina que ele vai levando vários. E às vezes vai caindo no chão, ele vai levando, tem que tirar de cima. Porque pode criar um trauma. E quantos que ficam com o olho esbugalhado para fora, deforma toda a orelha? Já viu o lutador de boxe? Tem aquela orelha assim, grossa, né? Porque é fruto de um trauma. Levou muito soco ali. Levou muitos golpes. Deixa eu já começar a fazer você entender, filho, que o Senhor sabe que muitas pessoas passaram a vida levando golpes. Passaram a vida sendo machucados. E às vezes a tristeza, a angústia que você sente, a falta de vontade de sair daquele quarto, né, filha? Dá a impressão que é até frescura. Tem gente que pode olhar para você e dizer, ei, sorria para a vida, imagina. Você tem de tudo para ser feliz. É porque talvez ninguém sabe a quantidade de golpes que você já levou da vida. Aquela pessoa que passou a vida inteira talvez te machucando. Existem duas formas de nós termos do ponto de vista psicológico e até mesmo espiritual traumas. Primeiro é pela atitude desumana. Quando alguém tem uma atitude desumana em relação a nós, isso pode criar traumas. Significa aquela pessoa com um comportamento cruel e agressivo. Nós também podemos criar traumas nos outros. Mas também uma outra forma de nós termos traumas, e se não são curados, os traumas criam uma ferida na alma, que aí é só ele para curar. Ferida na alma não existe em farmácia remédio. Hein, filho? Filho, já vou avisando que se você chegar na farmácia e dizer, olha, eu fui na Canção Nova e eu descobri meu problema, é na alma. Tem um remédio aí para mim, por favor? Remédio para quê, minha filha? Para curar a ferida da alma. Vão rir de você. Vão dizer que não tem remédio para curar a ferida da alma. Isso é Jesus que pode fazer. Eu quero citar aqui algumas atitudes que podem levar alguém a traumas. E você já ouviu falar assim que tem pessoas que podem matar o outro aos poucos?
Você sabe que a primeira característica de alguém que está matando o outro aos poucos, criando traumas, é, por exemplo, a traição, o adultério. E só quem já passou por isso sabe do que o padre está dizendo. Tem gente que o trauma é tão grande, porque amou tanto. Você viveu ao lado de uma pessoa que você pensou que aquela pessoa era fiel. E de repente você descobre que aquela pessoa que você fez de tudo por ela, estava te traindo, às vezes até há muito tempo. Não foi só um impacto, não foi só uma lesão grave que criou trauma. Às vezes foi até uma repetição. Porque perdoar uma vez, e aí mais uma vez, e mais uma vez. Poxa, você talvez perdoou 2, 3 vezes e aquela pessoa continuou te machucando aí. E o trauma é tão grande que não dá para dizer para você que você tem que confiar nas pessoas. Tem gente que não conseguiu mais. Às vezes, até o teu relacionamento não é sadio, sabe por quê? Por causa do trauma. Porque já foi traída, já foi traído. E aí você não consegue confiar 100% na outra pessoa. Na verdade, às vezes ela tem uma ferida na alma. Ela tem um trauma que ela não consegue lidar. E às vezes ela nem consegue externalizar isso. Ou às vezes não consegue nem perceber que é isso, né? Por isso que ela não consegue confiar mais em ninguém. Então, o relacionamento passa a se tornar um relacionamento doente. E quantas pessoas que quando fazem um tratamento espiritual, conseguem curar aquele trauma e o relacionamento volta a ser um relacionamento de Deus. O Senhor tem remédio. O Senhor tem remédio, não chore não. Me deixa mexer mais um pouco porque a gente precisa limpar isso como um machucado que a gente precisa curar. O demônio, gente, ele tem uma facilidade tão grande de agir na vida das pessoas. Quando as pessoas estão sobre o uso de algum entorpecente, é impressionante. Existem pessoas que sofreram traumas porque quando aquela pessoa estava sobre o uso de álcool ou droga, aquela pessoa recebeu uma palavra tão forte. Eu já vou entrando aqui em mais uma causa de trauma, que são as palavras de maldições. Por causa de você estar sobre o uso de um entorpecente, você às vezes fala demais, você briga, você humilha, sendo que o errado é você, que está sendo uma marionete na mão do próprio inimigo. Não é colocar tudo na culpa do demônio, eu já estou dizendo. Nós que somos livres para tomar decisões. E você que às vezes está bebendo demais, você que está usando algum tipo de entorpecente, eu preciso dizer para você, você é um forte candidato a matar as pessoas, a ir matando as pessoas aos poucos. E não me venha mais confessar dizendo eu nunca matei, porque talvez é isso que você está fazendo. Enquanto você não se libertar da droga, não se libertar do álcool, não se libertar desse vício que você tem. E vou dizer, tem pessoas aqui que às vezes têm uma inclinação tão grande na área do temperamento, que você agride mesmo. E você diz, eu falo mesmo. E quem quiser tem que me aceitar assim. O diabo deve bater palminha para você. Porque as palavras às vezes machucam mais do que um tapa na cara, a gente diz. Tem pessoas aqui que receberam uma palavra que nunca mais esqueceram. Se você for pegar a Bíblia, você vai entender, por exemplo, no capítulo 3 de Eclesiástico, que a palavra, ela tem o poder de abençoar, sobretudo dos pais. Diz assim a palavra no capítulo 3 de Eclesiástico: a bênção de uma mãe, ela tem o poder de permanecer na vida dos filhos até o último dos seus dias, mas uma maldição arranca até os alicerces. Como é bonito quando uma mãe, quando um pai diz para o filho, Deus te abençoe, vai com Deus, meu filho. Porque aquela bênção, pai, mãe, vai permanecer na vida do filho, da filha até o último dos dias, diz a palavra. Você tem um poder muito grande de abençoar. Até digo mais, eu acho que a bênção de um pai e de uma mãe, ela tem mais poder do que uma bênção de um sacerdote em relação à vida do teu filho de forma pessoal. Porque a Bíblia fala do poder da bênção dos sacerdotes. Mas quando fala em relação aos filhos, frisa a bênção de um pai. E quem tem o poder de abençoar também tem o poder de amaldiçoar.
O Senhor já está trazendo aqui remédios para você. E eu vou um pouquinho mais longe aqui. A rejeição. Tem pessoas que sofreram a dor do abandono, da rejeição. E eu vou dizer assim, não foi só uma separação, né? Eu conheço pessoas aqui que foram rejeitadas. Assim, você terminou um relacionamento por uma mensagem de WhatsApp. Aquela pessoa simplesmente mandou uma mensagem dizendo, olha, não dá mais. E simplesmente bloqueou você e não teve motivo. Aquela rejeição criou um trauma. Às vezes até mesmo pessoas que foram rejeitadas pelo pai e pela mãe. Você sabe simplesmente que um dia, a tua mãe conta que um dia o teu pai resolveu ir embora. E você não tem pai. E talvez você não entenda até hoje por que você acha que você está sempre atrapalhando os outros. Por que você acha que parece que ninguém gosta de você. Eu estou dizendo algo aqui que talvez o Senhor já saiba. Que isso vem lá do ventre. Talvez você não saiba a causa ainda. Mas talvez Jesus já saiba de onde vem isso. E você vai perceber, filho, que o Senhor pode ir lá onde você não consegue chegar. Porque tem problemas que a gente não consegue vencer. É só Deus mesmo. A rejeição. Eu vou concluindo aqui as atitudes desumanas que podem nos levar a criar traumas ou pessoas que estão sofrendo essas consequências com os abusos. Eu atendi uma vez uma mulher que ela estava à beira da separação, ela estava decidida. Ela disse, padre, não adianta o senhor falar que eu já estou com as malas prontas, eu vou embora. Eu juro por Deus que eu imaginei que seria algo assim muito grave. Eu pensei que com certeza essa mulher deve estar sendo traída alguma coisa. E eu disse, filho, mas qual o principal motivo? Porque eu sei que problema todo relacionamento tem. E ela disse, padre, eu vou falar bem sincero para o senhor. É uma atitude do meu marido que o senhor pode pensar que é bobeira. Quando ele chega do trabalho, padre, ele gosta de tomar, não toma muito. Mas ele chega, padre, ele toma um golinho. Ele fica um pouquinho mais alegre, ele tem que ficar batendo aquelas portas lá em casa. Eu odeio que bata a porta. Eu não falei nenhuma vez, nem duas, padre. A minha vontade é esganar ele quando ele bate aquela porta. Eu falei, mas você quer separar do teu marido porque ele está batendo a porta? Eu falei, filha, mas eu nunca vi isso. Você não acha que isso pode ter uma causa, uma raiz? Esse negócio de bater porta não me soa bem. Não é um motivo, talvez isso seja um reflexo de algo lá do passado. Eu falei, o que você lembrou, filho? Do meu pai. Meu pai chegava bêbado em casa, batendo porta. E para resumir, ela já tinha sido até abusada pelo pai. E eu quero aqui trazer para você, chega de pôr a mão nessa ferida, chega de enfiar o dedo. Eu quero trazer para você aqui 2 remédios que o Senhor me pede para trazer. Consegue ler lá comigo? O que está escrito aqui? Aceitação. Sabe o que o Senhor está me pedindo para você, filho? Aceitar o seu problema. Eu não estou dizendo para você que você tem que ter pena da pessoa que te criou trauma, dizendo, tadinho, ele não sabia o que estava fazendo. Não, não é isso não. Não confunda. Mas aceitar significa, eu aceito que eu tenho um problema sério como esse, e só aceitando você vai conseguir mudar a realidade. Você precisa imediatamente do que nós chamamos de aceitação. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Se você sofre por causa de um problema de ordem natural, você perdeu alguém. Eu pergunto, quanto tempo faz que você está sofrendo com essa perda? Porque se você está sofrendo com a perda há 1 mês, há 2, há 3 meses, isso é muito cedo mesmo para você deixar de sofrer, porque foi um trauma. Agora se já faz mais de 1 ano, 2, 3, 5, 10, pelo amor de Deus, filho, você precisa voltar a viver. Porque a aceitação faz com que a gente bata de frente com a realidade. Escute o que o padre vai dizer, do ponto de vista natural, a psicologia diz que nós sofremos com aquilo que vem até nós,
que é o indesejado, ou aquilo que nós perdemos, aquilo que sai de nós. A chegada, escute o que eu vou dizer, a chegada do indesejado, ou a perda do desejado. A chegada do indesejado, a chegada de uma doença. Um diagnóstico de que você tem uma doença grave, uma doença crônica, por exemplo. E eu pergunto para você, você vai aceitar isso e vai lutar? Ou você já vai se entregar? Você está entendendo que a aceitação faz com que a cura comece a acontecer? E não sou eu, é Jesus que me pediu para trazer esse remédio para você. Você vai ter que lutar com isso agora. Deixa Jesus curar. Então o primeiro remédio que o Senhor me pede para trazer para você é a aceitação. Tem um outro remédio que o Senhor também me pede para mostrar para você. Uma palavra tão pequena. Mas isso daqui cura, hein, gente? A fé. Olhar a vida com o olhar da fé. Você já parou para pensar o que significa uma pessoa que é capaz de perdoar aquela pessoa que lhe machucou a vida inteira? Sabe, eu fico imaginando o que passou no coração do Senhor Jesus quando Ele estava naquela cruz. Olhando aquelas pessoas que o tinham acabado de o crucificar, dizendo: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. É ou não é verdade que o olhar da fé, ele pode mudar as coisas? Eu quero pedir para você, filho, eu não sei se você está precisando nesse momento perdoar, se é mais aceitação, mas me deixa orar por você. Põe a mão no teu coração um instante comigo, por favor. Eu sei que nesse momento, Senhor, milhares de pessoas estão sendo curadas de traumas. Tu és maravilhoso, Senhor, porque eu sinto que o Senhor pode, o Senhor quer. E eu tenho a alegria de hoje estar aqui na Canção Nova de Cachoeira Paulista para ser ministro da cura por aqueles que precisam.